Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje será ministrada nesse lugar paradisíaco. Eu estou aqui em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, celebrando os nossos, 28 anos de matrimônio. Eu e a minha esposa estamos tirando uns dias de férias e aqui curtindo essa beleza natural, como vocês podem ver. Aproveitando que aqui estamos, vamos refletir sobre a nossa próxima aula, que tem como tema Perseverando na Fé em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e enviar saudações do nosso presidente da convenção, pastor Arnaldo Candeias, bem como saudações em Cristo de todos os membros da mesa diretora. Também não posso deixar saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Soltero Pinheiro. O nosso texto áureo está em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 19, que diz assim: Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática diz-nos da seguinte forma: a Bíblia Sagrada, é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para medir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e também da família. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 17. Muito bem, quando nós paramos para estudar esse tema importantíssimo, perseverando na fé em Cristo Jesus. O comentarista, ele foi muito feliz em colocar como texto básico da lição, o texto da leitura bíblica em classe, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Nessa segunda carta, é a última carta que Paulo escreve. Paulo, ele estava já preso em Roma, e a sua sentença já tinha sido dada, a ponto de, no capítulo 4, versículo 6 e 7, Paulo diz da seguinte forma: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. A sentença de morte já tinha sido dada pelo Império Romano. Em versículo 7, Paulo fala assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Observe que Paulo fala: o tempo da minha partida está próximo. E ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira. Por que ele diz acabei a carreira? Por causa da sentença de morte que tinha sido já decretada, e o Espírito Santo já havia falado no coração de Paulo que realmente ele partiria para a eternidade. Então é nesse contexto é que a lição Perseverando na Fé em Cristo está situada. Ou seja, mesmo que seja necessário até morrer por amor a Cristo, nós não vamos abandonar a fé cristã. Nós não vamos desviar-se da fé cristã. Vamos seguir a Cristo, mesmo que nos matem. É isto que Paulo propõe na sua carta. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo na sua segunda carta, são as últimas palavras de Paulo. Isso tem um peso ainda maior, porque quem sabe que vai partir não faz média. Para que média? Ele sabe da partida. Então são palavras conscientes, são palavras assertivas, são palavras
que perpetuarão após a sua morte. Então Paulo está seguro. São as palavras firmes do apóstolo, então, ao seu filho na fé, Timóteo. E o primeiro ponto da nossa lição está assim: diante das heresias é preciso perseverar. Diante das heresias é preciso perseverar. Nós nunca tivemos um tempo em que enfrentássemos tantas heresias como agora. Em épocas anteriores, as heresias elas eram de fora. Agora, as heresias estão dentro. Pessoas que se dizem pastores, evangélicos, pessoas que vão para o Facebook, para o TikTok e outras redes sociais, e eles agora estão infiltrados, eles estão entrando dentro das nossas casas sorrateiramente e entram com ensinamentos distorcidos. Não é que eles são totalmente errados, eles estão torcidos. É um outro evangelho. Não é o evangelho puro, não é a sã doutrina, não. É o evangelho misturado com humanismo, com hedonismo, o prazer, misturado com uma hipergraça, ou seja, uma graça fora da graça, uma graça barata, que não é preciso se arrepender, que não é preciso mudar de atitude, que não é preciso se converter, basta ter o título de evangélico. Então, essas heresias e esses modismos estão infiltrados. Então, por isso, é preciso perseverar. Paulo, ele estava seguro disso, a ponto, estamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e Paulo começa assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo que estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Pessoas que não amam a si naturalmente como Deus fez. Pessoas que querem se transformar. Faz cirurgia no nariz, no olho, no rosto, no queixo, coloca osso, tira osso. Não que não devemos cuidar de nós, mas pessoas que não amam a si, por mais que façam cirurgias, não gostam de si, natural como o Senhor a fez, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, quer dizer, inconstantes. Viu? Você conhece alguém que não para em igreja nenhuma? Já foi de tudo quanto é igreja. Basta ficar um ano na igreja e falar: acabou meu tempo aqui. Acabou meu tempo. Já viu? A pessoa mora do lado da igreja. Fala: acabou meu tempo aqui. Ao passo que a Bíblia diz assim: não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Isso significa a igreja do seu bairro. Não, nada justifica uma pessoa deixar a sua igreja no seu bairro para ir para outro lugar, outro bairro, outra cidade. Meu Deus, misericórdia. Né? Então, é um tempo, diante desses modismos, precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Então, o primeiro subponto 1, aqui, fala assim: os falsos mestres. É isso aqui que eu acabei de ler, os falsos mestres. Mas se nós olharmos para o capítulo 4, que versículo 10, está escrito assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Está vendo? São pessoas que recebem uma proposta aparentemente melhor e abandona a verdadeira fé em Cristo, não persevera na doutrina de Cristo. O segundo ponto da lição, então, o primeiro está aqui: os falsos mestres. Já viu aquelas pessoas que querem ser obreiros a qualquer custo? Se não consagrarem eles, se não derem oportunidade para estar na frente disso ou daquilo, eles saem da igreja. Porque eles não vão ao culto para cultuar, eles vão ao culto para se apresentar. Eles não vão ao culto para adorar o Senhor, eles vão ao culto para ter uma oportunidade como se fosse um artista num palco representando um papel.
ir ao culto, para sentar no banco e cultuar o Senhor, louvá-lo, enquanto está os louvores, contribuir na hora das ofertas, alimentar-se na hora da ministração da palavra, dar glórias a Deus enquanto a palavra está sendo ministrada. Não, as pessoas não vão ao culto para isso. Vão no culto para estar no altar. Como se o altar fosse um palco, como se ele fosse um artista, e ele tem que se apresentar. Não vão para cultuar, vão para se aparecer. São características dos falsos mestres. Se nós continuarmos lendo o capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 9, aqui está o perfil dessas pessoas. Diz aqui, versículo 4, né, do capítulo 3, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra do que eu falei? Pessoas que só querem prazer, só vão à igreja para elas se sentirem satisfeitas com uma oportunidade, uma apresentação no palco. Não são amigos de Deus. Vocês não as encontram nas orações, nas madrugadas. Você não encontra essas pessoas na escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina. Não, você não encontra essas pessoas. Você não encontra essas pessoas jejuando, orando e buscando a Deus. Você não encontra. Você só encontra a pessoa no domingo à noite. Por quê? Querem apresentar, querem aparecer. E existem pessoas, quando eu estou falando assim, vários níveis, não são só obreiros, só pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, irmãs, pregadoras, missionárias. Não são somente essas pessoas. Tem músicos também. Você quer conhecer um músico falso crente, que ele encara a igreja como um palco, uma plateia, ele só quer fazer uma apresentação? É simples. Veja se ele está no culto de doutrina e na escola dominical. Se você os abordar, essas pessoas, elas têm justificativas e explicação para tudo, mas não são humildes para estar na escola dominical e no culto de doutrina. São amantes de si mesmo. Como diz aqui, amantes de si mesmo. Olha o versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o texto está assim, afasta-te desses. Está vendo aqui? Aparência de piedade. Você olha assim, nossa, toca tanto. Uau, até fala em línguas. Nossa, parece ser tão espiritual, tão crente. Tem aparência de piedade. Mas se você acompanhar a vida da pessoa, ela nega a eficácia. Então, são os falsos mestres. Na experiência apostólica, Paulo lembra de Demas, que tinha abandonado a fé cristã. O terceiro subponto da lição está assim: entendendo o querer. O capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, entendendo o querer. Que querer é esse? Todos que querem viver uma vida santa serão perseguidos. Serão perseguidos na igreja, serão chamados de santarrões, de radicais, são chamados também de fanáticos, porque só pensa em igreja, só quer saber de igreja. Mas Paulo diz aqui, todos os que piamente querem viver o evangelho, né? Querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Você está sofrendo perseguição? Não te dão oportunidade para nada? Ah, é? Bem-vindo, querido. É porque você está vivendo uma vida piedosa, consagrada ao Senhor. E a Bíblia diz que todos que querem viver piamente padecerão perseguições. Há pessoas que querem ser bajuladas, há líderes que vivem a poder da bajulação. Se você não os bajula, ele ou ela, né, a liderança, te coloca de escanteio. Você mofa. Por quê? Porque são ditadores. São pessoas carnais. São pessoas que perseguem quem quer viver uma vida piedosa. Porque você não é bajulador. Então, se você está passando por algum tipo de perseguição assim, saiba que você está no perfil do servo piedoso que Paulo está mencionando. Todos que querem viver assim, não é fácil esse querer.
mas enfrentarão perseguição. O subponto 4, ainda do ponto 1, diz assim: características dos enganadores. Eu aqui já comecei a falar delas. Capítulo 3, versículo de 1 a 8, né? Diz aqui que amantes de si mesmo, eles serão avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe, profanos, pessoas que vivem no pecado e não estão nem aí, tá? Sem afeto, irreconciliável, são pessoas que não pensam em arrepender-se, vivem uma vida de pecado e nunca acerta o passo com o Senhor, irreconciliável. São caluniadores, inventam mentiras para poder prejudicar quem a pessoa não quer no caminho dela, né? Caluniadores, são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Versículo 5, tendo aparência de piedade, né? Depois, versículo 7, aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento. Tá vendo? As pessoas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento. Por quê? Não praticam. Não querem saber da verdade, sabe? E por fim, diz aqui que, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade. São pessoas resistentes à verdade de Deus. Querem um evangelho à sua moda, do seu jeito. Esse é o perfil das pessoas que não estão perseverando na fé em Cristo. Já viu aquela pessoa que está procurando uma igreja que ela se encaixa? Ao invés dela se adequar à palavra de Deus, por exemplo, uma igreja ensina que não pode cantar músicas mundanas. Mas a outra diz que pode. Não, essa tá boa, essa eu quero. Essa eu quero porque essa me deixa tipo forró. Essa me deixa cantar músicas mundanas. Essa me deixa usar roupas indecentes, provocadoras. Essa, até na hora do louvor, tem lá uns passinhos que a gente faz igual na balada. Essa igreja é boa, né? Então são igrejas que não estão enquadradas naquele texto de 1 João, quando diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então as pessoas estão apegadas ao mundo, como diz o texto aqui, resistem à verdade, porque elas preferem o mundo. Elas esquecem que a nossa pátria está no céu. As pessoas esquecem que a nossa Constituição é a santa palavra de Deus. É para lá que nós vamos, né? Mas há pessoas que são amantes de si, dos seus prazeres, dos seus pecados de estimação, e não querem abandoná-los. Portanto, assim são essas pessoas. Então, indo aqui para o nosso segundo ponto da lição, porque a hora vai passando, aprendendo, sendo inteirado e sabendo de quem tens aprendido, né? Então, no primeiro subponto aqui do ponto 2, nós temos aqui 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 14. Olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Então, Paulo tinha aprendido com quem? Em 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, e o versículo capítulo 1 e versículo 5, está escrito assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, sabendo de quem você aprendeu, de quem você recebeu, Paulo estava lembrando Timóteo: olha, eu quero trazer a memória que você aprendeu da tua avó Loide, da tua mãe Eunice. Mas ele não aprendeu só na sua família. É muito importante aprendermos em casa, no nosso lar. Nossos pais precisam ser a fonte da nossa inspiração na fé cristã. Por quê? Porque a maior doutrina é vivida. A fé cristã, que ela é vivida,
ela forma o caráter. E o nosso caráter cristão fica moldado nos ótimos exemplos que nós temos. Porém, se lamentavelmente eu tiver minha avó, meu pai, minha mãe, que forem maus caráteres em Cristo, se forem pessoas que compram, mas não pagam, se eu crescer numa família de pais que falam mal dos irmãos em Cristo, falam mal do pastor, do líder do departamento, que não entrega o dízimo na casa do pai, se eu crescer numa família, agora que o pai bebe escondido, vê pornografia, falam palavrões em casa, se eu crescer numa família cristã assim, na verdade a minha fé cristã, ela será corrompida, lamentavelmente, corrompida. E é o que tem muitas pessoas assim, com a fé cristã corrompida. Mas não foi o caso de Timóteo. Timóteo aprendeu com a sua avó, mas não só com a sua avó, com a sua mãe. Timóteo também aprendeu com o apóstolo Paulo. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Paulo fala, o que de mim ouviste, ou seja, você também aprendeu de mim. Timóteo tinha aprendido com a sua família, aprendeu também com seus líderes, com seu pastor, com seu líder, com o apóstolo Paulo. Então nós aprendemos com nossa casa, mas também aprendemos na igreja com o nosso pastor. Aprendemos com o nosso professor da escola dominical, com o presbítero da nossa igreja, que nos ensina a palavra de Deus. Nós aprendemos com os nossos mestres, né? O segundo subponto do ponto 2 está assim: permanecendo firmes nas sagradas letras. Capítulo 3 de 2 Timóteo e versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muitas as nossas palavras. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 15, eu li errado. Diz assim, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quando diz aqui, permanecendo firme nas sagradas letras, é o segundo ponto da nossa lição. Você já viu pessoas falarem que a letra mata? Que não se deve estudar muito a Bíblia, porque senão a gente fica muito letrado. Já viu pessoas falarem isso? Mas quando Paulo fala isso, ele não está falando da letra da Escritura. Paulo está falando da letra da lei, que significa que as pessoas seguiam o pé da letra, a letra da lei mosaica, a guarda do sábado, que as pessoas no sábado só poderiam andar 900 metros, e eles seguiam isso ao pé da letra. Eles tinham que circuncidar-se, eles tinham que guardar aquelas luas novas, enfim, era a guarda da lei mosaica na letra. E quando a Bíblia fala da letra, a letra mata, está falando da letra da lei, não é da letra das Escrituras, não. Até porque Paulo não pode estar se contradizendo. E aqui ele fala, olha, desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Como é importante, desde a nossa infância, aprendemos as Santas Escrituras, decoramos textos bíblicos, aprendemos já de pequeno na escola bíblica dominical. Eu tive esse privilégio, eu nasci e cresci no Evangelho, na igreja. Minha mamãe me levava para as reuniões do círculo de oração, por isso eu amo o círculo de oração. Não faltam as reuniões do círculo de oração, porque minha mamãe me levava para lá, colocava uma toalha debaixo do banco, e ali eu, pequenino, eu dormia debaixo do banco. Minha mãe orava, as lágrimas caíam sobre mim enquanto ela chorava aos pés de Cristo. E desde pequeno eu fui aprendendo as sagradas letras. E hoje, pela graça de Deus,
sou um pastor levando o evangelho a muitas outras pessoas. Porque desde a meninice alguém me ensinou as sagradas letras da santa palavra de Deus. Muito bem. Então, a gente deve permanecer nesses ensinos, nas sagradas escrituras. O terceiro subponto do ponto 2 da lição está assim: a Bíblia é divinamente inspirada. Capítulo 3, versículo 16, escrito está: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então diz aqui, toda escritura. Quando diz aqui toda escritura, é muito importante salientar que quando Paulo fala isso, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Quando Paulo diz aqui toda a escritura divinamente inspirada, ele está falando o Antigo Testamento. Obviamente que essa palavra de Paulo, ela era inspirada pelo Espírito Santo e é uma palavra profética. Como ela é profética, ela também no futuro abarcaria o Novo Testamento. Então quando diz aqui toda a escritura, é toda ela, de Gênesis a Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento. Toda escritura divinamente inspirada, isso aqui, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 20 está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você já viu alguém falar que a Bíblia é um livro que cada um interpreta como quer? Isso é uma afronta, falar uma aberração dessa. Isso é uma heresia. Quem fala uma coisa dessa não sabe nem o que está falando, para além de estar falando uma besteira muito grande, porque a própria Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação, não é de particular, ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma, ela tem uma regra de interpretação. Eu não posso interpretar de maneira particular, porque isso seria um gravíssimo erro. E o versículo 21 de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Santa Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. A Santa Bíblia, além dela ser um livro inspirado, ela é a nossa única e infalível, inerrante regra de fé e conduta. Você quer servir a Deus de verdade? Aqui na Santa Bíblia você encontra a voz de Deus, a direção de Deus para isso. Nesse livro é o único livro que contém a vontade de Deus. Nesse único livro é o livro que, na verdade, ele não só contém, deixa eu corrigir, ele é a vontade de Deus. Ele é a vontade de Deus. Ele é a luz, ele é a lâmpada. Esse livro é um livro que revela os planos de Deus para a humanidade. Você quer um dia encontrar-se com Deus? É pela Bíblia que você vai saber como chegar lá. Qual é o caminho a seguir? Os passos que devem ser dados. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Por fim, para terminar, o último ponto da nossa aula está assim: tendo a Escritura como fundamento. Tendo a Escritura como fundamento. Bom, a partir de 2 Timóteo 3 e 16, que diz aqui, toda a Escritura divinamente inspirada, a partir disso, tanto o Antigo Testamento como
O Novo Testamento, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Veja, falando do Antigo Testamento, aqui em 1 Timóteo 5:18, olha o que está escrito. 1 Timóteo 5:18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui o apóstolo Paulo está citando uma passagem do Antigo Testamento. Então, na pós-graduação, eu dou aula na pós-graduação em Novo Testamento, lá na Faculdade de Teologia. Uma das disciplinas na pós-graduação é o uso do Antigo Testamento no Novo. Quando a gente estuda essa matéria, nós descobriremos algumas coisas. Primeiro, 40% do Novo Testamento, 40%, são chamadas citações diretas. Ctrl+C do Antigo Testamento, Ctrl+V no Novo. Ou seja, copia o que está no Antigo e coloca-se no Novo. 40% do Novo Testamento é cópia do Antigo. Citação direta. Depois, 30% é de citações indiretas, chamadas também de alusões. Alusões, tá? A pessoa fala que está no Antigo Testamento, mas nas palavras dela. E por último, os demais 30% são explicações. Note que o Novo Testamento está recheado do Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é palavras de Deus e está em pleno vigor hoje na nossa época, o Antigo Testamento. A única coisa que eu preciso observar é a questão da aliança. Eu tenho que entender que no Antigo Testamento, eu entendo qual é a aliança que estava em vigor no Antigo Testamento, e agora eu uso aqueles princípios agora na nova aliança. Porque no Novo Testamento, no Antigo Testamento era a lei, agora no Novo Testamento é a graça. Mas o Antigo Testamento não foi abolido, o Antigo Testamento não foi anulado ou envelheceu, não. Por exemplo, não tem como você falar da criação sem usar o Antigo Testamento. Não, a doutrina da criação está lá. Não tem como você falar sobre a origem do pecado sem usar o Antigo Testamento. Não tem como você falar sobre a origem de todas as coisas sem o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é palavra de Deus, é fundamento. Os princípios do Antigo Testamento estão todos usados no Novo Testamento para nos relacionarmos com o Senhor nosso Deus. No Novo Testamento, nós temos aqui citações mostrando que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, olha. 2 Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, cadê 2 Pedro? Capítulo 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai... Aqui é a 1 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas suas epístolas ou cartas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, note que Pedro aqui está citando as epístolas paulinas, ou seja, está falando que o Novo Testamento também é inspirado e que algumas pessoas, aqui diz indoutos, também diz inconstantes, torcem. São pessoas que torcem a Escritura, o Novo Testamento em especial, torcem para aplicar no seu bel prazer. Não querem mudar de vida, não querem abandonar seus pecados, não querem abrir mão do erro
E aí torce a Escritura, que é para dar um jeitinho e ficar dentro de uma determinada religião. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos abandonar o erro e nos encurvar ante a autoridade da Escritura. A Escritura é fundamento. A Escritura, ela é martelo que esmiuça a penha. A Escritura, como diz o escritor aos Hebreus, ela é espada que penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra, ela penetra, ela nos limpa, ela nos mostra o caminho. Se eu aceitar o que a palavra diz, eu seguirei bem. Se eu não aceitar, eu me sabotarei, me enganarei, seguirei por um caminho que no final não dará no céu. Porque só a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é autoridade. A Bíblia é autoridade. A Bíblia também, ela tem sua abrangência. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura inspirada, toda ela toda, sua abrangência, toda ela inspirada, ela é o manual de Deus. Ela é o manual de Deus. Lembra que o próprio Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras, ela é o manual do crente. Em Salmos 119, e o verso 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então a palavra diz, ela é o manual que nos guia numa estrada iluminada. É uma estrada que é iluminada pela palavra de Deus. Já o verso 11 do Salmo 119 está escrito assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer perseverar na fé cristã? Estude essa palavra. A tenha como manual de vida, como manual da fé cristã. Não abandone a fé, não negocie a fé, não vá atrás de caminhos fáceis. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus em Cristo possa te abençoar. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.